Ok. Vamos abrir a Bíblia. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos começar uma nova série. Essa série vai até o mês de dezembro. Ela vai até o último fim de semana antes do Natal. E é como se fosse o nosso pré-natal, não é? Porque a carta de Colossenses, o tema da carta de Colossenses é a supremacia de Cristo. É o nome de Cristo acima de todas as coisas. A carta de Paulo aos Colossenses, eu não sei se você sabe, mas ela é uma das únicas cartas de Paulo que o nome de Jesus nunca vem acompanhado sozinho. Em várias cartas de Paulo, o nome de Jesus vem lá, Jesus, ponto. Nessa carta, o nome de Jesus sempre tem todos os seus adjetivos juntos. Iesu Christu tu Kyriou, Jesus Cristo o Senhor. Jesus Cristo o Senhor. Jesus o nome, Yeshua. Cristo, o ungido de Deus. O Messias, o Rei, o Salvador prometido, aquele que sentará no trono de Davi, aquele que cumprirá as promessas para Abraão, o Senhor, a próxima palavra, aquele que é Kyriou, o Senhor de todos, o dono de todas as coisas, o nome acima de todo nome, aquele a quem todo nome no céu e na terra dará louvor. Jesus Cristo, o Senhor, esse é o nome de Jesus, é assim que ele é chamado em todo o livro de Colossenses. E nós decidimos fazer essa série de Colossenses justamente antes do Natal, porque chegamos numa época do ano em que deveríamos falar de Cristo, deveríamos exaltá-lo acima de todas as coisas, mas roubaram o trono de Jesus. Se você for no shopping a partir do mês que vem, o trono de Jesus não está ocupado por Jesus, está ocupado por um velhinho gordinho barbudo com a roupa da Coca-Cola, não é? Chamado de Noel. O presépio de Jesus foi substituído, não tem mais presépio. Aliás, é difícil achar um shopping que tenha presépio. Acho que no ano passado eu não me lembro de nenhum. Não aqui na nossa região. E o lugar do presépio tem uma árvore. E nessa árvore tem um monte de presente embaixo que é pra gente. Então a gente falou assim, peraí, está acontecendo alguma coisa errada com a humanidade. Na época em que era para se exaltar, que é o aniversário dele, onde se celebra o nascimento dele, para exaltar o nome dele acima de todo nome, acima de todas as coisas, acima de tudo, a gente botou outras coisas no lugar. E a gente vai ver que dentro do livro de Colossenses, isso era o que estava acontecendo naquela comunidade, naquela igreja também. As pessoas estavam substituindo Jesus por outras coisas. E Paulo então escreve essa carta para falar com aquelas pessoas sobre a centralidade de Cristo, a supremacia de Cristo, a glória de Cristo, a soberania de Cristo. E eu não sei se você percebe uma coisa que é recorrente, mas nós acabamos de estudar Levítico, que fala sobre a centralidade do sacrifício de Cristo, do que Cristo fez na cruz, do poder de Cristo, porque Levítico está apontando para tudo aquilo que Cristo satisfez nele. E o tempo todo a gente estava falando sobre Cristo. E agora nós vamos continuar falando sobre Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Jesus Cristo é o centro da igreja cristã. Não é? Ele é acima de todos, de tudo. Não há ninguém que deve ser adorado, não há outro meio de chegar até o Pai senão por Jesus Cristo. Por isso que eu escolhi essas imagenzinhas que estão aí no cartaz da série, não é? Eu lembrei dessas imagens porque no inglês tem um jogo de palavras, crib, cross, crown. É manjedoura, a cruz e a coroa, né? Crib, cross, crown. Aí eu lembrei e falei assim, é isso mesmo, né? É o nascimento dele, para a obra dele que foi a morte na cruz, para que ele seja glorificado acima de todas as coisas. Então está aí, né, o
a manjedoura, a coroa, a obra, a ressurreição e a coroa de Cristo, a centralidade de Jesus. Vamos orar e a gente vai começar a olhar para esse livro tão gostoso de estudar, tão profundo também da palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por podermos estudar a Tua palavra, porque nós sabemos que ela traz para nós fontes de vida eterna, que toda alegria, toda satisfação que o Senhor programou e planejou para o seu povo tem como fonte as Escrituras. As Escrituras são a fonte de todo conhecimento, de toda sabedoria, a fonte de toda orientação de vida. E agora, quando nós vamos estudar esse livro, Senhor, eu peço a Tua ajuda, eu peço a Tua orientação, para que ao estudarmos a Tua palavra, nós possamos aprender mais, mas não só aprender, porque se aprendemos a Bíblia e não praticamos a Bíblia, estamos perdendo tempo, esse tempo está sendo inútil e não está servindo para nada, porque a Bíblia tem um único propósito, que é mudar as nossas vidas, transformar o nosso caráter, transformar a nossa personalidade, transformar as nossas atitudes, emoções, sentimentos, para que Cristo seja tudo em nós e para que nós façamos todas as coisas para a glória dele. Então eu peço isso por mim, pelos meus irmãos aqui, e eu faço isso no nome do Senhor Jesus. Amém? Colossenses capítulo 1. Antes da gente ler o texto, vamos conhecer a cidade de Colosso. Está aí a cidade de Colosso, está ali no mapa, aqui ó, Colossai. Essa é a cidade de Colosso, uma pequenina cidade no meio da única rota para o mar naquela região. Eu não pus o mapa maior, né? Mas está aqui, dá para ver mais ou menos o mapa mundi aqui, ó, do canto esquerdo aqui, né? O mapa do mundo. Aqui nessa penínsulazinha aqui é a Península Asiática, que nós conhecemos como Ásia Menor, né? Um pedacinho finalzinho da Ásia que divide a Ásia do continente europeu. Hoje tem um país que ocupa essa região toda, a Turquia, que está metade da Turquia na Europa, metade da Turquia na Ásia Menor, né? Nessa região onde é Colosso. Colosso, no passado, 5 séculos antes de Cristo, ela atingiu seu ápice. Era uma cidade muito rica, uma cidade muito poderosa na região. Mas 5 séculos antes de Cristo começou uma série de batalhas históricas por essa região do mundo. Primeiro foram os persas, primeiro com Ciro, depois com Xerxes. Você leu lá, você viu aquele filme lá, 300? Aquele filme 300 tem lá o Rodrigo Santoro, né, que é o Xerxes, né? Então o Xerxes tentou invadir a Europa, e nas tentativas que ele fez de invadir a Europa, todas as vezes ele passou em Colossos e invadiu Colosso. Inclusive tem relatos de que ele ficou 7 dias na cidade de Colosso, hospedado, quando ele foi para suas batalhas contra os gregos. Então os persas passaram por ali. Depois Alexandre o Grande veio para retomar o que tinha sido perdido e fez grandes batalhas, desceu até a Índia. Em 3 anos ele conquistou o mundo todo. De novo passou em Colossos, e Colossos mais chapuletado em cima de Colossos. Logo na sequência vieram os romanos. Quando vieram os romanos, Colosso já era uma cidade insignificante. Na época de Roma, na época em que Jesus nasceu, Colosso era uma cidade que tinha no máximo estourando 50 mil habitantes. Era uma cidade pequena, ela vivia da lã de ovelhas. Não tinha grandes produções, não tinha nada importante na cidade, era simplesmente um ponto de passagem. Sabe essas cidadezinhas que quando você viaja distante assim, você fala, eu vou parar aqui, tem um hotel de beira de estrada lá, você fala, vou parar aqui. Você nem lembra o nome da cidade, nem lembra o nome do hotel, porque não interessa também, é um cantão perdido do mundo. Colosso se tornou isso, uma cidade que chegou a ser gloriosa. Ela chegou a ser mencionada, por exemplo, pelos filósofos gregos. Xenófontes foi um desses filósofos que chamou Colossos da grande, poderosa Colossos, de numerosos habitantes e grandes riquezas, no passado. Mas nos tempos de Paulo, nos tempos de Jesus, ela se tornou uma cidade pobre, uma cidade decadente, uma cidade que já não tinha grande proeminência. A única coisa que saía de bom de Colossos nesse período era uma lã, porque os colossenses eram muito bons de tingir a lã,
E eles criaram um tipo de lã vermelha que chamava colossina. A lã colossina, que é um tipo de cor. Uma cor vermelha bem sangue, assim, parece sangue vivo, né? Então eles produziam essa lã, mas não tinha mais nada. 60 anos depois de Jesus, no ano 60 depois de Cristo, teve um terremoto e a cidade foi para o beleléu. A cidade desmoronou inteira, virou uma montanha de ruínas, não sobrou mais nada da cidade. Ficaram morando ali depois de 60, né, depois de Cristo, ficaram morando ali poucas pessoas, famílias, donos de fazendinhas ali da região. Mas no ano 1100 depois de Cristo, Colosso foi invadida de novo, agora pelos otomanos, pelos árabes, e os árabes acabaram com tudo e só sobrou a imagem que está no começo aí, ó. Tá vendo essa montanhazinha aqui, ó? Essas 3 montanhas, né? Tem uma aqui e outra aqui. Isso é Colosso. Se um dia você for na Turquia, você vai ver uma placa lá, Colosso, em amarelo. Você vai entrar, você vai chegar nessa montanha. Não tem nada. A cidade foi completamente destruída. Das cartas de Paulo, é uma das mais curiosas, porque os colossenses eram insignificantes. Corinto era o maior porto que existia no mundo na época. Uma cidade próspera, rica, com navegação vindo de tudo quanto era lado, porto, né? Uma cidade muito poderosa. Éfeso era a maior cidade da região, né? Porque o final da rota que vinha lá dos países do Oriente, né, para cá, por essas montanhas, terminava em Éfeso. E Éfeso era uma cidade grande, riquíssima, extremamente poderosa. Tessalônica, que era também na região costeira, também uma cidade rica e poderosa. Filipos, uma cidade um pouquinho mais acima, uma cidade muito próspera, porque era uma cidade construída em nome do filho do imperador romano, e ela tinha se tornado a capital da Ásia Menor naquele período, juntamente com a outra capital que está aqui, ó, Laodiceia, que era uma das capitais do governo. Então uma cidade rica e poderosa. Colossos não era nada. E aí você fala assim, bom, se Colossos era uma igreja, era uma cidade pequenininha e de pouca significância, agora imagina a igreja de Colossos. Disse, aqueles que têm coragem para chutar um número, que a igreja de Colossos tinha no máximo entre 50 e 60 pessoas. Bem provavelmente essa igreja se reunia na casa de Filemon. Sim, não tem o livro de Filemon da Bíblia? A igreja se reunia na casa dele. E Paulo tomou conhecimento da igreja de Colossos porque teve um tumulto em Éfeso. E Paulo foi preso em Éfeso. Depois você pode ler em casa, está lá no livro de Atos, capítulo 19 e 20. E Paulo foi preso em Éfeso e ele se despede em Éfeso já para ir para a sua prisão em Roma, onde ele morre. Então Éfeso era a grande cidade do momento, ali naquele local. Tinha uma grande igreja que era pastoreada por o maior discípulo de Paulo, Timóteo. E Paulo conheceu lá em Éfeso, na prisão, um escravo chamado Onésimo. Onésimo tinha roubado o seu senhor e fugido. E ele foi preso. E ficou preso, acorrentado junto com Paulo. E aí Paulo escreve uma carta pedindo para Onésimo voltar para o dono dele, reparar o dano do que ele fez e se retratar com Filemon. E ele manda essa carta, que é a carta de Filemon, junto com a carta de Colossenses. Quem leva a carta é um dos discípulos de Paulo, chamado Tíquico. Então vai Tíquico e Onésimo juntos, saem lá de Éfeso e vão para a região de Colossos, na casa de Filemon, levando 2 cartas. Filemon, que era uma carta pessoal de retratação de Onésimo com Filemon, e a segunda carta, a carta para a igreja de Colossos. E essa carta tinha um propósito. Bem provavelmente, por causa de Onésimo, Paulo ficou sabendo dos problemas que tinham na igreja de Colossos, e ele achou que eram problemas relevantes o suficientes para ele escrever uma carta. Qual era o problema que havia naquela comunidade?
a comunidade estava dividida em dois grupos. Dois grupos. O primeiro grupo eram os judeus. Havia um pequeno grupo de judeus que tinham se mudado para Colosso 50 anos antes da carta ser escrita, fugitivos de uma perseguição que os romanos fizeram em Jerusalém. E esses judeus, alguns deles começaram a frequentar a casa de Filemon e a igreja que ficava lá na casa de Filemon, na cidade de Colosso. E esses judeus começaram a querer substituir Cristo pela lei. Você lembra dos judeus? Os judeus são aqueles mesmos que nós estudamos quando estudamos Levítico. Eles receberam a lei de Deus. E nós estudamos Levítico, e quando nós estudamos Levítico, nós descobrimos qual é o propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Mostrar que ninguém consegue obedecer a Deus. A finalidade da lei é mostrar que nós somos incompetentes, que nós somos desqualificados. O propósito da lei não é você tentar obedecer a lei. Ao tentar obedecer toda a lei, você percebeu, não consigo. Então a lei tem um propósito, um objetivo final, que é mostrar a nossa incompetência, mostrar como nós somos pecadores, mostrar como nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, como nós estamos separados de Deus, como nós somos inimigos de Deus, como nós não nos interessamos pelas coisas de Deus, como nós não amamos a Deus. E essa coisa que a gente fala assim, eu amo a Deus, é tudo mentira, a gente não ama nada, porque a gente não obedece. E a Bíblia diz que se você obedece, é assim que você prova que você ama, e a gente não obedece coisa nenhuma. E quando nós terminamos nos nossos esforços naturais de obedecer a lei, todos nós vamos terminar incapazes. Como diz Romanos, todos pecaram, não tem um justo sequer. Não houve durante toda a história da humanidade um ser humano sequer que conseguiu obedecer à lei de Deus. Porque a finalidade da lei era, ao mostrar-nos incompetentes, incapazes, desqualificados, condenados, mortos, indo diretamente para o inferno, separados do bem, separados de Deus, nós pudéssemos olhar para a única forma de um homem se relacionar com Deus, Jesus Cristo. O Novo Testamento vai dizer isso. O fim da lei é Cristo. A finalidade última da lei, o objetivo último da lei, o resultado final da lei é levar todos os homens, todos os seres humanos condenados, mortos, separados, quebrantados, dizendo: eu não consigo, eu preciso de Jesus Cristo. E o livro de Levítico que nós estudamos mostra isso. O livro de Levítico mostra para a gente que tudo termina, começa o livro no sacrifício, o meio do livro é o sacrifício, o final do livro é o sacrifício. E tudo isso é sombra do que seria o sacrifício de Cristo no Novo Testamento. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Igreja não salva, ouvir Bíblia não salva, seguir a Bíblia não salva, obedecer Bíblia não salva, ouvir mensagem não salva, cantar música não salva, ser batizado não salva, tomar ceia não salva, comer hóstia não salva. Não importa quando você foi batizado, se na infância pelo padre ou se adulto na igreja, do mesmo jeito você está condenado. Nada disso pode te salvar. A única coisa que pode nos salvar é a fé no Senhor Jesus Cristo. É chegar diante de Deus e dizer: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição, eu estou perdido, eu estou condenado, eu preciso de Ti. E quando nós chegamos assim diante de Deus, então recebemos o perdão dos nossos pecados pelo sacrifício de Cristo e somos salvos. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, somente pela fé em Cristo Jesus. E aí é o seguinte: o que os judeus queriam fazer? Ao invés de fazer com que a lei apontasse para Cristo, eles falavam que a lei era um fim em si mesmo. Se você obedecer à lei, você é salvo. Se você seguir as regras, você é salvo.
Só que Jesus percebe que existe um problema naqueles homens, porque se você falasse com um fariseu, com um judeu mesmo dos tempos de Paulo, ele seguia a lei. Só que o problema dele é que ele obedecia às regras por fora, mas o coração dele estava o quê? Cheio de pecado. Tanto é que Jesus fala: vocês são sepulturas pintadas de branco por fora, lindíssimas por fora, mas por dentro tem um cadáver apodrecendo, sendo comido pelos bichos. E aí ele vai falar, Jesus o tempo todo condenando esses homens, porque esses homens estão crendo que por fazer os seus esforços de obediência da lei diante dos homens, eles acharão graça diante de Deus. E a Bíblia diz: não, você não vai achar graça nenhuma diante de Deus, porque as suas obras de justiça são como trapos imundos. Deus não vê graça. Deus vê um sepulcro caiado, que está obedecendo um monte de regra, mas que tem um coração apodrecido, um coração entristecido, um coração morto, um coração infeliz, um coração afastado, apagado de luz da presença de Deus. Então esse é o primeiro grupo que tinha naquela igreja. Aqueles caras que estavam querendo tirar Cristo da jogada e colocar no lugar de Cristo a lei. São os legalistas. São aqueles que acham que a lei é um fim em si mesmo. É interessante porque esse grupo que tinha lá em Colosso, hoje nós também temos na igreja. Eles não são mais os judeus. Eles não são mais os judeus. Eles são hoje crentes, gentios. Mas esses gentios acham que por obedecer certas regras, você vive uma espiritualidade saudável. Então quando o cara se converte numa igreja legalista, ele vai dizer para você assim: olha, você tem que usar a camisa aqui. Olha, mulher, você não pode mais cortar o cabelo. Olha, você agora não pode mais passar batom. E acabou a cerveja na sua vida, não toma mais cerveja. E a partir de agora, você também vai usar a saia lá na canela. E você, homem, por favor, também não vai sair de bermuda na rua, porque não pode mostrar a perna. E tem mais um detalhe, ele vai comer, e eles vão colocando regra, e regra, e regra, e regra, e regra, e regra. Só para você ver o absurdo disso, uma vez eu conversando com uma senhora, eu nem respondi. Ela toda orgulhosa, de uma dessas igrejas farisaicas, legalistas, toda orgulhosa, falando: pastor, em 30 anos de casado, meu marido nunca me viu nua. Falei: mano, isso é o diabo. Quase que eu repreendo, mano. Quase que eu ponho a mão, sai em nome de Jesus. Ela falando que nunca. E ainda a coisa fica pior. E todas as vezes que nós terminamos as nossas relações, nós ajoelhamos do lado da cama e pedimos perdão a Deus. Eu simplesmente vi aquilo, eu não falei nada. Velho, eu falei: eu não vou falar. Porque vai ser tipo jogar pérola para porco. É desperdício de palavra responder qualquer coisa para uma pessoa dessa. Porque ela acredita que ela é santificada por seguir um monte de regras. E muitas vezes regras que não são nem bíblicas. E está na Bíblia. Está na Bíblia. Abre a Bíblia e fala: cadê? Não tem. De onde você tirou isso? Né? Esses dias eu vi uma discussão, achei tão engraçado. Um cara aí foi no TV na Fátima Bernardes. Consultório médico é uma bênção. Você senta lá e assiste a Fátima Bernardes. Então eu vou no consultório médico, assistindo a Fátima Bernardes ali. Foi um cara de vestido, cara de saia. E aí tem sempre os caras que vão dando opinião. Você viu, no programa da Fátima fica uma faixinha embaixo e fica subindo as opiniões do WhatsApp, do Twitter, sei lá de onde que vem aquilo lá. Aí foi um crente, botou assim: um absurdo um homem usar saia. Eu sou evangélico e na minha família nunca isso vai acontecer. Eu fiquei pensando assim: rapaz, Jesus usava saia. Jesus usava vestido, mano. E agora?
Como é que você vai fazer com Jesus? Você vai pintar Jesus com calça a partir de agora? Com jeans? Jesus de jeans, camisa xadrez e bota, né? Não dá, mano. Pelo amor de Deus, onde esses caras estão vivendo? Que Bíblia que esses caras estão lendo? Mas existem igrejas assim, que a salvação vem por meio de seguir as regras da lei, seguir os padrões estabelecidos pelos homens. É a roupa, é o cabelo, é a maquiagem, é a bebida, não é? Esse era o grupo. O segundo grupo que tinha lá em Colossos era um grupo espiritual. Já era um grupo assim, mais pentecostal. O negócio deles era ver Deus, ver anjo voando. E lá em Colosso havia adoração ao anjo Miguel. E eles amavam essa coisa espiritualista de... Sabe o que é importante mesmo? Importante Deus ver o seu coração. Deus não está preocupado com regra. Deus está preocupado com o coração. Então se você fizer com o coração sincero assim, tá beleza. E esses grupos começou a ser chamado de gnóstico. Porque a palavra gnose no grego significa conhecimento. Mas não esse conhecimento intelectual, de ler livro, conhecimento místico. Esse conhecimento de ir no monte, ver luzinha acender, cair para frente, cair para trás. Sabe esse conhecimento assim, rapaz, mistério. Sabe esse conhecimento? É poder, é unção. O negócio aqui é outro. Nós não estamos igual aqueles fariseus lá, seguindo lei. A gente é da oração, a gente é da cantação, a gente quer ter contato com Deus. Só que quando você ia questionar os gnósticos, eles falavam assim: Deus está vendo o coração, então não importa o que você faz com o corpo. Você pode trair sua mulher, você pode bater, você pode matar, você pode roubar, você pode beber até cair, você pode ir para o prostíbulo, você pode fazer o que você quiser, porque no final das contas, o que importa para Deus mesmo não é o que você faz com o seu corpo. O que importa para Deus é Ele ver o seu coração, se você realmente no seu coração, você tem um relacionamento com Deus. É interessante porque existe outro grupo de igreja assim, nos nossos dias. Se um grupo debanda para o legalismo, outro grupo debanda para o pode tudo. E em nome do Deus que é todo amor, não importa muito como você vive. Então você vai ver muita igreja hoje no Brasil que sai do legalismo e vai para o outro extremo, o gnosticismo. São igrejas espirituais, onde se chora, se canta, apaga a luz, põe mão na cabeça e nego quebrantado e tal. Mas ele termina o culto, ele vai para um motel com a namorada. Ele tem num carro adesivo dele lá, Bola de Neve Church. Ele vai lá na Bola de Neve no sábado, ouve os reggaezão, e dança, e chora, e é Deus, Deus, Deus. Aí termina o reggae, e ele vai para fumar uma maconhinha, dá aquele baseadinho, dá um tapinha de leve. Entendeu? Então é essa galera que você fala assim, caraca, eles querem oração, querem Deus, querem tudo, mas quando você vai ver a vida, é uma vida desgraçada. O casamento está arrebentado, os filhos estão tudo largados no mundo, um na droga, outro não fala com os pais, os relacionamentos tudo rompido. E aí você tinha esse grupo que é assim, não, mas o importante é que Deus está vendo o coração. Dois grupos, os gnósticos e os judaizantes. E esses grupos estavam entrando dentro da igreja de Colosso e causando uma baita de uma confusão. Então Paulo escreve essa carta para tratar com esses dois grupos. O objetivo dessa carta é escrever e falar para o judeu: cara, você está substituindo a lei por Cristo. Você está substituindo o meio de chegar até Cristo e colocando ele como final. E ele está dizendo para você, ó, você gnóstico, você está substituindo Cristo
e está eliminando o objetivo do sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu para tirar você do pecado. E se você diz que tem a Cristo, mas vive no pecado, você não entendeu ainda quem é Cristo. A verdadeira gnose não faz parte ainda da tua vida, você não conhece a Deus. Porque aquele que conhece a Deus, aquele que conhece a Cristo, ele quer sair do pecado, ele não quer simplesmente dizer eu amo a Deus e continuar pecando. E aí Paulo vai falar para esses dois grupos: ou vocês voltam para Cristo, ou o que vocês estão chamando de cristianismo não tem nada a ver com aquele evangelho que Jesus Cristo pregou. Agora vamos ler o capítulo 1, os versículos de 1 a 14, e vamos dar uma olhada para a introdução dessa carta, para como é que Paulo começa a lidar com toda essa realidade. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com o nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colosso. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da sua fé em Cristo e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que está reservado nos céus. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando por todo o mundo. Elas têm crescido e têm dado fruto por toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é um servo fiel de Cristo e tem nos ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito tem lhes dado. Por isso, desde que ouvi falar a seu respeito, não deixo de orar por vocês, pedindo a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da vontade e também da sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar a graça e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Até aí nós vamos ler. Paulo começa a carta se apresentando. Ele começa falando primeiro que está escrevendo da prisão, isso está no meio da carta, lá para o capítulo 2, ele vai falar disso, que ele escreveu acorrentado. Então essa é uma carta daquelas chamadas cartas da prisão. Existe uma briga muito grande se a carta foi escrita em Éfeso ou se ela foi escrita em Roma. Bem provavelmente em Éfeso, porque Roma, Paulo ficou em prisão domiciliar, ele não ficou em nenhum momento ali acorrentado, e aqui ele fala de escrevendo das correntes, e Onésimo também, um prisioneiro, vai levando essa carta. É uma carta que da prisão levada pelo Onésimo, é uma carta entregue provavelmente lá a Filemon, que a igreja se reunia na casa dele junto com a carta dos Filemons. Nós já vimos isso. Olhando um pouco mais para o que Paulo diz, ele começa dizendo: eu começo a carta, Paulo falando de uma oração de gratidão ao ouvir daquela comunidade o que estava acontecendo ali. Aquela comunidade não era só problema. E quando eu falo desses dois grupos, esses dois grupos têm coisas muito boas. Por exemplo,
Jesus disse que nós devemos obedecer à lei do mesmo jeito que os fariseus obedeciam. Ele fala isso para os discípulos. Não deixem de obedecer à lei como eles obedecem, mas não tenham o mesmo coração que eles. Então, obedecer à lei é ruim? Não, não é ruim. Obedecer à lei tem grandes benefícios? Sim, tem grandes benefícios. Qualquer pessoa, crente ou não, que quiser na sua vida dizer assim, eu vou obedecer o que a Bíblia diz, vai ser feliz, vai ter um bom casamento, vai ter bons filhos, vai viver uma vida legal, vai se satisfazer no seu trabalho, na sua profissão, vai ser uma pessoa de bem na sociedade. Então o problema não é obedecer à lei em si. E Paulo diz isso aqui no final do texto, quando ele diz assim, olha, Jesus morreu para isso, Jesus morreu para tirar você das trevas para as boas obras. O final do texto diz isso. Eu quero que vocês pratiquem as boas obras, mas as boas obras não são o final é Cristo. As boas obras são só um meio de se aproximar de Cristo. E se você tem boas obras, mas essas obras não te levam a Cristo, você vai para o inferno. Porque às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e eu falo assim, cara, você precisa crer em Jesus Cristo. E a pessoa diz assim, por que eu preciso crer em Jesus Cristo? Eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha mulher, eu não faço mal para ninguém, eu rezo de vez em quando. Só que as obras da lei condenam. E se você obedece tudo isso aí, não comete adultério, não rouba, não mente, é um cara de bem, mas você não tem Cristo, isso não te leva a Jesus Cristo, você vai para o inferno. O mesmo inferno que vai o estuprador, o pedófilo, o ladrão, o mentiroso, vai o cara que é obediente à lei. Porque a lei não tem poder de salvar. O propósito da lei nunca foi salvar ninguém. E Paulo está dizendo, se vocês obedecem à lei, mas essa lei vem do relacionamento que vocês têm com Cristo, isso é bom. Mas Cristo é o centro da coisa. Tudo começa nele. E por meio dele você vai obedecer à lei. Ao mesmo tempo, Paulo fala aqui no texto que nós acabamos de ler, do poder de Deus. De um poder que vem do céu, que se manifesta numa grande gnose de conhecimento e de relacionamento íntimo com Deus. Mas ele está dizendo, todo esse conhecimento leva à obediência. Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo para o cara que segue a lei, cara, seguir a lei é bom, mas a obediência da lei tem que vir de Cristo, ele está dizendo para o gnóstico místico, dizendo assim, cara, esse misticismo, essa busca transcendente do poder, da glória de Deus é muito legal, mas se isso não leva à obediência a Deus, a transformação, tudo isso é inútil, e você vai para o mesmo inferno que o legalista. Então Paulo está escrevendo esse primeiro capítulo, dizendo para esses dois grupos, voltem-se para Cristo. E parece que aquela comunidade estava resistindo a esses dois grupos. Porque Paulo elogia a comunidade. Ele começa dizendo no começo, né? Ele ora todas as vezes em gratidão. Por quê? Porque eles têm uma fé no Senhor Jesus Cristo e porque eles têm amor aos santos. Então, ainda que houvesse aquelas duas influências negativas dentro da igreja, aquela comunidade pequenininha, sofrendo essa pressão, o grupo maior da comunidade, havia um remanescente fiel ali, que centrava sua fé em Cristo Jesus. E Paulo começa dizendo, olha vocês, esse grupo de fiéis, eu sou grato a Deus todas as vezes que eu oro por vocês, porque eu tenho ouvido da fé que vocês têm, eu tenho ouvido do compromisso que vocês têm com Jesus Cristo. E eu tenho ouvido não só do compromisso que vocês têm com Jesus Cristo, mas como vocês amam uns aos outros. Como é que vocês se dedicam uns aos outros? Como é que vocês estão preocupados em cuidar uns dos outros? Porque os dois grupos iam gerar um problema sério quanto ao amor. Os fariseus, eles têm problemas de julgar todo mundo. Quando você convive com um legalista, na cabeça do legalista, todo mundo vai para o inferno, menos ele.
porque ele segue a lei. Não é? Então ele está o tempo todo julgando as pessoas, atacando as pessoas. Ele tem uma total falta de amor pelas pessoas. Ele não tem compaixão, ele não tem misericórdia. É a lei pela lei, é o duralex sed lex. A lei é dura e é isso mesmo. Então o legalista ele oprime com excesso de lei. Por outro lado, o outro grupo também gera um monte de problemas. Porque se a minha busca de Deus me leva para uma conduta pecaminosa e imoral, você imagina um monte de problema que tinha dentro da igreja, de adultério, de namoro, tendo filho antes do casamento, de um montão. Então os dois lados levavam a desentendimentos. Mas havia um grupo ali que centrou-se em Jesus Cristo. E esse grupo que mantinha a sua fé em Jesus Cristo, ele também era um grupo que amava e que demonstrava esse amor. Isso é repetido 3 vezes no texto. Ouvi falar do amor de vocês. Então Paulo começa dizendo para aquela comunidade: mantenham-se fiéis, continuem assim. Vocês estão lutando contra o pecado. Outras coisas que Paulo elogia. Paulo coloca vários motivos de gratidão por aqueles irmãos. Ele diz, eles têm uma fé e um amor pelos santos. Eles têm uma esperança nas bênçãos futuras, está lá no versículo 5. Então ele fala: eu também tenho ouvido da fé que vocês têm lá no futuro. Vocês não estão vivendo na vida aqui preocupados com dinheiro, preocupados em ficar rico, preocupados nesse mundo, preocupados nas coisas da terra. Vocês estão olhando para o futuro. A esperança de vocês não está no Bolsonaro, não está no governo, não está no emprego que te prometeram, no aumento de salário, a sua esperança não está na compra de um carro, de uma casa, de um tênis, de um computador. O teu foco, essas coisas fazem parte da tua vida, mas não é isso que conduz a tua vida. Vocês estão com os olhos no lugar certo, vocês estão olhando para o futuro, vocês estão olhando para a esperança da redenção em Cristo Jesus. Opa, passei. Ele fala que eles também são dignos da herança dos santos. Fala que era uma comunidade que estava procurando, um pequeno grupo de pessoas ali, procurando viver piedosamente. E de uma maneira tão piedosa que o testemunho deles era visto por outras comunidades. E Paulo está dizendo: eu percebo que vocês vivem de uma maneira digna, que vocês vivem de uma maneira que agrada a Deus, e que vocês estão obedecendo a Deus e seguindo isso. E Paulo está escrevendo tudo isso para incentivar essa comunidade que está sendo pressionada, tanto por legalistas quanto por gnósticos, a abandonar Cristo. E Paulo está dizendo: fiquem firmes nessas coisas. Isso é motivo de gratidão por vocês. Sabe por quê? Quando você vive no meio legalista, você se sente todo o tempo desqualificado. Quando você vive no meio de legalistas, você vive o tempo todo dizendo assim: eu não presto, eu não sou digno, coitadinho de mim, eu sou um perdido, minha vida não tem jeito mesmo, eu nunca vou ser igual aquele cara lá, porque ele ora 10 vezes no dia, porque ele obedece todas as leis, e ele está certo mesmo. E Paulo está dizendo: não cedam a essas ofensas do legalismo. A maneira como vocês estão vivendo em Cristo é digna, vale a pena, não é? Ao mesmo tempo, aquela galera do tudo pode, dos gnósticos, que o importante é o amor e o coração, é difícil viver do lado deles. Por quê? Porque eles estão vendo Deus. Eu fui num culto, é poderoso, é mistério, é isso, é aquilo e tal, e você ainda está preso aí nesses negocinhos de Cristo. Então parece que eles estão tendo contato assim com o sobrenatural, do power de Deus total, e não, a gente é um Zé Ninguém da vida espiritual, né? E aí Paulo está dizendo: não, vocês são dignos, vocês estão vivendo de uma maneira honrada diante do Senhor. O texto também vai dizer para a gente: enraizados e edificados, firmes na fé que aprenderam. Então eles viviam obedientes a Deus também.
Aquilo que Paulo, na verdade não Paulo, né, Epafrodito, que foi o fundador dessa igreja, que nesse texto é chamado de Epáfras. Epáfras ensinou para eles e eles viviam aquilo, eles obedeciam aquilo que eles estavam aprendendo. Então eles estavam investindo na vida espiritual, em conhecer mais. Eles tinham uma membresia pacífica e era um grupo de pessoas pacificadoras no corpo de Cristo. Não era uma igreja que tinha grandes conflitos, brigas, divisões, que hoje em dia está brabo o negócio, né? Você passa numa rua, tem 15 igrejas, todas saíram da mesma. O pastor de jovem brigou com o outro, aí abre a segunda igreja, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a décima, 10 igrejas, tudo do mesmo lugar, né? Um péssimo testemunho para os crentes e um péssimo, pior ainda, para os de fora. Uma igreja dividida, separada. Mas não, ali a coisa era tranquila, eles viviam em paz entre eles, o Paulo fala. E a dedicação à oração e à manutenção de um estado de alerta. Então Paulo agradece a Deus, porque essa comunidade vivia todas essas coisas. Era uma comunidade centrada em Cristo, uma comunidade que estava buscando a viver no meio dessas pressões em obediência ao Senhor. Gratidão pela igreja, Paulo diz, eu tenho muita gratidão pela a minha preocupação pela igreja universal, não a do reino de Deus, porque isso aí é do diabo, né? Isso aí é a igreja universal do reino de Edir Macedo. Mas a igreja do reino de Deus, a verdadeira igreja universal, a gente precisa ter uma preocupação pela igreja. Porque às vezes a gente está tão focado nas nossas comunidades locais, nas nossas igrejas aqui, Primeira Igreja Batista de Barueri, que a gente esquece que nós não somos a única igreja evangélica no planeta Terra. E que existem outras igrejas. E que existem outras comunidades espalhadas para todo lado. E que independente da denominação em que essas comunidades estão, nós somos a mesma igreja. É interessante porque Paulo está escrevendo para os Colossenses uma igreja que ele não implantou, uma igreja que ele nunca pastoreou, uma igreja que ele nunca visitou e uma igreja que ele não conhecia as pessoas. Mas Paulo escreve para eles e ele começa o texto dizendo: eu sou apóstolo, não sou apóstolo porque eu quero, sou apóstolo porque Cristo me mandou ser, e eu vou escrever para vocês porque vocês são a igreja de Jesus. Então a gente percebe que Paulo está preocupado com a igreja no aspecto mundial. Ele fala inclusive isso no texto, ele diz assim para os Colossenses: vocês não estão sozinhos. Esse mesmo evangelho que vocês ouviram está sendo pregado em vários outros lugares e está dando fruto. E tem gente se convertendo. E a igreja está crescendo. Então a realidade não pode ser, a nossa perspectiva sobre igreja, não pode ser uma perspectiva simplesmente local. O crente que realmente é da igreja de Jesus, ele se interessa pela igreja de Jesus. Ele se interessa pelo que está acontecendo com a igreja na África. Ele se interessa pelo que está acontecendo com a igreja lá nos Estados Unidos. Ele se interessa pelo que está acontecendo com a igreja na Europa, no Japão. Ele está preocupado com essas igrejas. Ele está preocupado com essas realidades. E não só preocupado em ouvir sobre o que acontece nessas comunidades, mas fazer alguma coisa para que a realidade delas mude. Então nós temos hoje no mundo igrejas em irmãos nossos estão sendo decapitados e mortos lá nos países árabes. Nós temos igrejas que estão sofrendo absurdamente porque não crescem de jeito nenhum. Eles fazem de tudo e não vai uma pessoa lá na Europa. Nós temos igrejas que estão sendo diminuídas e diminuídas e diminuídas e morrendo lá nos Estados Unidos. Nós temos igreja, a situação da igreja no Brasil, com sincretismo, com uma coisa louca. E a pergunta é: que interesse você tem por isso? Que preocupação você tem por isso? O que você está fazendo para mudar essa realidade da igreja no mundo? Paulo ouviu da realidade dos colossenses e começou a orar por eles, dando graças a Deus pelo que eles já estavam vivendo de obediência a Deus, se alegrando com eles pelo aquilo que eles já estavam próximos do Senhor, mas também escrevendo uma carta e dizendo: corrijam isso, 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 isso. Não é?
essa preocupação com a igreja. Você tem essa preocupação? Você tem o interesse pela igreja de Jesus? Paulo tinha o interesse pela igreja que o levava a essa fé no Senhor Jesus Cristo, ao amor dos santos, e essa esperança eterna era um interesse legítimo que ele queria, que ele via naquela comunidade. Se alegrar pela igreja de Jesus. Você se alegra pela igreja de Jesus? Você se interessa pela igreja? Você tem a coisa, por exemplo, eu viajo de férias, minha esposa fica louca com isso, porque eu sou pastor. Qual é o meu trabalho? Igreja. Quando a gente viaja de férias, qual que é o lugar que eu quero ir? Na igreja. Eu já fui em igreja em tudo quanto é lugar do mundo. Já fui em igreja nos Estados Unidos, igreja no Caimã, igreja aqui, igreja lá na Argentina. Fui em igreja, eu adoro igreja, amo igreja. Quero saber. Quero chegar lá no culto, perguntar para o pastor: ô pastor, como é que está a igreja aqui? Como é que está a realidade do evangelho? Como é que vocês estão fazendo de bom? O que Deus está usando vocês aqui? Como é que é o agir de Deus no meio de vocês? Como é que a graça tem se manifestado? Como é que vocês têm sentido a presença de Deus? Compartilha comigo, me fala. Quais são suas lutas? Quais são suas dores? Quais são seus problemas? Igreja. Eu amo a igreja de Jesus. E o crente ama a igreja de Jesus. Não só a sua comunidade local, mas espalhada pelo mundo. Falando sobre isso, Lightfoot escreveu: a fé repousada no passado, o amor que trabalha no presente e a esperança que olha para o futuro. Eles podem ser considerados como causas eficientes, materiais e finais, respectivamente, da vida espiritual. Então é uma fé que nós recebemos de Cristo, que gera uma ação presente e uma esperança futura. É isso que move, esse é o combustível do cristão. E essa igreja estava com esse combustível a todo vapor. Ok. Olha só. Hoje em dia no Brasil, só para você ver como essas realidades de gnosticismo e legalismo ainda estão bem presentes. Hoje em dia no Brasil existe um movimento chamado Missão Integral. Se você for conviver com a galera da Missão Integral, você vai ficar com vergonha. Porque aonde tem prostituta, eles estão. Eles viram noite atrás de noite evangelizando prostitutas e tirando prostitutas da rua. Se você for lá na Cracolândia, qualquer dia da semana, de madrugada, eles estão lá cantando dentro da Cracolândia. Se você for na comunidade deles, eles servem comida para o pobre, eles atendem o mendigo, eles atendem orfanatos, eles sustentam orfanatos, eles estão extremamente envolvidos com o cuidado de pessoas. E aí você fala: eles estão certos no que eles estão fazendo? A resposta é sim. A gente deve fazer isso. Mas eles estão certos no porquê eles estão fazendo? E a resposta é não. Sabe por quê? Não fecha não, Gabriel, não pode fechar. Não pode, desculpa. Tem que deixar aberto porque é saída de emergência. Vai que, né? Se sabe, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para a missão integral. Aí eles falam o seguinte: se você der um prato de comida, tá bom. Por quê? Porque o evangelho é um prato de comida. Se você dá um banho no mendigo, tá bom, porque dar banho é o evangelho. Dar roupa é o evangelho. Cuidar do órfão é o evangelho. E eles adoram aquela frase de São Francisco de Assis que dizia assim: pregue o evangelho, se preciso use palavras. O que eles estão dizendo isso é que quando eles dão comida, quando eles dão casa, quando eles dão roupa, quando eles dão banho, isso é o evangelho. Isso é uma mentira. Isso não é o evangelho. E Paulo deixa isso muito claro nesse texto. O evangelho não é um prato de comida. O evangelho não é um banho. O evangelho não é uma troca de roupa. O evangelho não é nada disso. E desculpe São Francisco de Assis, está extremamente errado. Não existe pregação do evangelho sem palavras. Só se prega o evangelho quando se abre a boca. Só se prega o evangelho com palavras. O testemunho que nós damos, quer dizer, o prato de comida, o banho, a roupa e todas essas coisas, não são o evangelho.
Eles são meios para nós nos aproximarmos dessa pessoa e anunciarmos para elas os evangelhos. Mas pessoas de barriga cheia vão para o inferno. Pessoas cheirosinhas e banho tomado vão para o inferno. E nós precisamos anunciar o evangelho. Olha só o que Paulo diz. O evangelho, ele é ouvido. O evangelho não é comido. O evangelho é ouvido. Olha o texto. Ouvi a palavra logos da verdade. Vocês ouviram o evangelho, a palavra da verdade. Vocês ouviram o conhecimento da graça de Deus. Vocês ouviram de Epáfras, um fiel servo de Jesus Cristo. Então eles ouviram. Esse texto repete 4 vezes a palavra. Ouviram o evangelho, ouviram o conhecimento de Deus, da graça de Deus, ouviram a pregação de Epáfras. Não existe evangelho sem palavras. E é por isso, meu querido, que eu e você precisamos nos nossos ambientes abrir a boca. Não adianta você ser fiel à sua esposa, você tratar bem o seu filho, você viver o seu compromisso cristão na igreja todo bonitinho, se para as pessoas com quem você convive todos os dias, às vezes 8 horas por dia, você não abre a sua boca e fala para ela: você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, você precisa confessar os seus pecados, você precisa ir para a cruz do Calvário e você precisa crer no Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, porque se você não crê, você já está condenado. Somente em Jesus Cristo nós temos a palavra de vida eterna, palavras ditas com a boca. Ninguém vai para o céu por meio de testemunho. Pessoas vão para o céu pela pregação das palavras do Evangelho. E esse é o engano da missão integral. Porque a missão integral diz que quando você faz as boas obras, você já pregou o evangelho. Isso é uma mentira. O texto diz 4 vezes: vocês ouviram o evangelho. O evangelho tem que ser dito. O evangelho é um som. O evangelho é uma mensagem. O evangelho é uma anunciação. O evangelho é palavra dita da boca de alguém. Epáfras. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos anunciar o evangelho. E ele está dizendo para aquela comunidade pequenininha, pressionada no meio de legalistas e gnósticos: vocês ouviram o evangelho, agora vivam esse evangelho que vocês ouviram. Pratiquem esse evangelho que vocês ouviram e anunciem esse evangelho que vocês ouviram, sem medo, sem temor. Não é? Ok? E aí Paulo vai terminar, os últimos versículos ele faz uma oração. Essa oração ele diz: eu oro para que vocês cheguem ao conhecimento pleno da vontade de Deus, conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, do texto, conhecimento da lei, conhecimento da verdade, conhecimento desse livro. Paulo está olhando: eu peço que vocês conheçam completamente esse livro. O pior é ver crente que sabe o nome de 24 jogadores do time de futebol que ele torce, mas não sabe o nome de 24 personagens da Bíblia. O pior é ver crente que sabe todos os times na posição que estão na tabela do Campeonato Brasileiro, mas não sabe encontrar o livro de Joel, de Amós, na Bíblia dele. O pior é ver mulher que sabe 30, 40 receitas de tricô, que está na moda agora. Então fica a dica. Mas não pega a Bíblia dela para ler em casa. Assiste todas as novelas, das 6 às 10, mas não lê um versículo da Bíblia por semana. A oração de Paulo é: eu oro para que isso não aconteça. Eu oro para que vocês sejam plenos do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, do texto revelado. Esse conhecimento intelectual. Mas olha só que legal a oração de Paulo. Eu oro para que todo esse conhecimento desse livro aqui, para que quando vocês estejam com a cabeça bem cheia da palavra de Deus, eu oro para que tudo isso seja transformado em sabedoria prática. E aí ele vai dizer o que é essa sabedoria prática.
Ele vai falar uma sinergia espiritual, o entendimento da vontade de Deus. É o teu coração se unindo ao coração de Deus e você sabendo agir conforme o plano de Deus. Como se você e Deus fossem um, assim como Paulo fala, a vida que agora eu tenho na carne não vivo mais eu, é Cristo. Isso é uma sinergia perfeita de vontades. A vontade dele agora é uma com a do Pai. Ele conhece a vontade do Pai e agora ele deseja essa vontade do Pai. E ele vai revelando isso em um andar digno, em boas obras. Então isso vem quando? Quando é que vem as boas obras? Quando é que vem a santidade? Quando é que vem? Quando eu tenho um relacionamento íntimo com Deus. Quando o meu coração e o coração de Deus são um. Quando essa intimidade é forte, eu começo a andar e praticar as coisas de Deus. E ele vai dizer, eu estou orando para que vocês como igreja sejam fortalecidos no poder da glória de Cristo, mas esse poder de Cristo, esse conhecimento do sobrenatural, dessa ação poderosíssima de Deus em vocês, esse poder, mistério, ao invés de gerar capotamento, cambalhota, piruleta, gritaria, zombaria e toda essa palhaçada que acontece por aí, eu espero que o contato com essa ação sobrenatural de Deus gere o quê? Perseverança, paciência, alegria e gratidão. Atitudes que revelam a Deus. É isso que é um problema de muita galera. Vai em igreja por aí, cai da piruleta e chega em casa só gritando com os filhos, a esposa que grita com o marido, é gente amarga, é gente ruim que reclama de tudo. Tudo é reclamação, tudo é chateação, não tem alegria. Faz as coisas de Deus por obrigação, por peso, arrastado. Isso não é o poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus é manifesto numa vida que revela a Deus. Alegria, gratidão, paz de espírito, perseverança em obedecer a Deus, paciência com os outros. Então ele está dizendo, tanto o conhecimento intelectual que os fariseus adoram, devem gerar práticas que glorificam a Deus, quanto esse conhecimento sobrenatural que os gnósticos adoram, devem gerar práticas que glorificam a Deus. E aí então ele vai dizer para a gente, tudo isso fruto da salvação. E o texto termina assim, os últimos 2 versículos ele vai dizer, vocês foram salvos, Cristo vos libertou das trevas, você já não vive mais naquela perspectiva de escuridão, de cegueira. Cristo os transportou para o reino do seu Filho amado, do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Vocês já não estão mais debaixo daquela esfera de longe de Deus. Agora vocês já foram transportados para uma outra realidade. E aí ele vai dizer, vocês foram redimidos, seus pecados houve remissão pelos seus pecados, e agora vocês têm um relacionamento de intimidade com Deus. Uma coisa verdadeira. Isso é o que demonstra a salvação. E essa oração de Paulo, final para aqueles irmãos no começo da carta. Eu oro para que vocês revelem a salvação de vocês, num conhecimento profundo das Escrituras, que demonstram práticas que louvam a Deus, e numa intimidade profunda com o poder de Deus, que demonstram práticas que agradam a Deus. E isso é a salvação. Então, o que Paulo está dizendo indiretamente para aqueles 2 grupos? Vocês são legalistas porque vocês ainda não conheceram a Cristo. Porque se vocês fossem transportados das trevas para a luz, se vocês estivessem no reino do amor de Deus, vocês não estavam presos a essas regras e mais regras. E se vocês de fato conhecem a Cristo, vocês não estariam buscando um poder que só é poder para a hora mística, mas que não transforma a sua vida. E ele está dizendo para esses 2 grupos, vocês precisam entender de fato quem é Jesus Cristo. E ele termina o texto centrando de novo em Jesus Cristo e dizendo para a gente, o salvo, ele vive para Cristo. O salvo, ele reflete a salvação, ele brilha essa luz que vem de Cristo.
Às vezes eu me vejo um pouco legalista. Às vezes eu me vejo um pouco místico. E às vezes eu tenho que parar na minha vida espiritual e pensar, eu preciso recentrar tudo em Cristo Jesus. Estou esquecendo daquilo que é fundamental. Eu estou tirando o foco, estou botando foco em coisas que não são a prioridade. E Paulo termina o texto centrando aquela comunidade. Foquem na sua salvação. Vocês foram libertos. Vocês são da luz. Vocês vivem no reino do Filho amado. Vocês são a igreja remida, lavada, santa de Jesus Cristo. Voltem para Ele. Estejam com Ele como o foco central da vida de vocês. A minha pergunta é, e você? Será que você está meio legalista? Será que você está sendo pressionado pelo legalismo? Será que você está espiritualzão, mas uma espiritualzona assim, que não transforma de fato a tua vida? Onde é que nós estamos nesse caminho de igreja? Será que Cristo é o centro da minha existência? Será que a minha vida manifesta a salvação, a minha condição diante de Deus? Feche os teus olhos, baixa a cabeça, pensa você, fala com Deus. Onde é que você está nisso tudo? Talvez a resposta para alguns que estão aqui é: eu ainda não conheço a Jesus Cristo. Eu não sei quem Ele é, eu não tenho relacionamento com Ele, não tenho intimidade com Ele. Se você não tem isso, peça isso a Deus hoje. Diga a Ele: Senhor, muda a minha vida. Vem morar no meu coração. Muda meu caráter, minha personalidade, me ajuda a Te conhecer. Transforma o meu viver, me dá esse conhecimento pleno de Cristo. Ou me mostra o Teu poder sobrenatural, tanto pelas Escrituras quanto pelo Espírito. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece aqueles que estão sendo pressionados pelo legalismo. E o Senhor conhece aqueles que estão sendo pressionados por uma espiritualidade emotiva, mas que não é refletida em obras que Te agradam. E o Senhor conhece aqueles que estão aqui, que talvez não tenha Jesus Cristo como Salvador e está ouvindo o que eu estou falando pela primeira vez. E eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor haja com o Teu Espírito Santo na vida de cada uma das pessoas que estão aqui, individualmente, da maneira personalizada como o Senhor sempre age. E que hoje, Senhor, pessoas possam centralizar o Senhor Jesus Cristo de novo como o objetivo das suas vidas. Se são gnósticos, eu peço que hoje eles orem pela plenitude do conhecimento da Tua palavra, que geram obras da salvação. Se são legalistas, eu peço que o Senhor manifeste o poder sobrenatural do Teu Espírito e que esse poder sobrenatural do Teu Espírito possa levá-los a uma obediência amorosa, uma obediência que é centrada na pessoa de Jesus Cristo e não na lei. Age em nós, ó Deus, como igreja. Nós precisamos de Ti. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos pecadores. Então ministra aos nossos corações a Tua palavra. E faz com que essa palavra seja vívida para a gente. Se é preciso estudo, que pessoas aqui possam se dedicar a vir à escola dominical, a frequentar grupo pequeno, a acordar cedo, a anotar as mensagens, a ler livros, a se envolver do conhecimento pleno de Deus. Se a questão, ó Deus, é um poder sobrenatural, ministra fortemente o Teu Espírito, e que haja uma busca pelo sobrenatural, pela ação do Senhor, pelo poder do Senhor, pela manifestação da Tua glória.
mas que o teu povo possa estar centrado em Jesus Cristo em todas as coisas. É isso que eu peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém?